Uau, 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 nossa série nova de domingo. Então eu te encorajo, domingo traz alguém, vai ser especial, vai ser muito bom. Vocês estão bem, igreja? Estão bem mesmo, sim ou não? Se a gente não se conhece, deixa eu me apresentar. Muito prazer, meu nome é Pedro, faço parte dessa casa, sou casado com a Ohana, aquela mulher linda, maravilhosa que fez a oração aqui. E nós temos um filhinho chamado Tito, é uma honra servir aqui nessa casa, fomos alcançados por Jesus nesse lugar. Também lideramos os jovens aqui da igreja, então estou muito empolgado e muito feliz. Tem alguém da 3 Uni na casa? Glória a Deus. Estou muito feliz de compartilhar a palavra do Senhor hoje com a igreja, amém? Quem está empolgado aí? Quem está empolgado? Pré-feriado, você escolheu vir para a igreja, você escolheu o melhor lugar, então eleva a tua expectativa. Você não veio só consumir uma mensagem, não é um Netflix gospel. Você veio participar, então eu te encorajo a se envolver, a prestar culto ao Senhor hoje, amém? Amém? Então vamos orar. Pai, nós te damos honra, te damos graça, abençoa esse culto, abençoa cada irmão, cada irmã aqui, Pai, que veio ouvir o Teu Evangelho, nos muda de dentro para fora. Se tem alguém aqui, Pai, disperso, pensando no amanhã, pensando nas preocupações, traz agora cativo para a Tua palavra, e somente para a Tua palavra, pelo poderoso nome de Jesus. E quem crê diz? Amém. Amém. Glória a Deus. Estou muito empolgado, pré-feriado, e eu queria trazer uma palavra hoje para a igreja que eu acredito que vai fazer muito sentido para cada um de nós aqui hoje. Eu queria compartilhar a história do apóstolo Paulo. Existem muitas histórias, mas eu quero me aprofundar especificamente em uma história do apóstolo Paulo. E talvez você não conheça o apóstolo Paulo, então eu vou trazer um resumo aqui para a igreja. O apóstolo Paulo, antes de seguir Jesus, ele era um perseguidor de cristãos, ele era um fariseu, ele perseguia, matava, todos aqueles que professavam o nome de Jesus eram mortos. E aí ele tem um encontro com Jesus em Atos capítulo 9, e ele começa a viver esse ministério de pregar a graça, a nova aliança. Ele tem esse encontro e eu preciso que você preste atenção nesse contexto, nesse panorama que eu vou dar. E ele sai de perseguidor para seguidor de Jesus. E ele começa a pregar, espalhar a mensagem de Jesus. Até que a gente chega em Atos capítulo 21, quando ele vai em Jerusalém pregar o santo evangelho. E aí alguns judeus da época não gostam, porque ele entra no templo, purifica o templo, e eles começam a tramar, prender Paulo, matar Paulo. Paulo é preso, e a gente se encontra aqui nessa história, onde Paulo, em Atos capítulo 22, é interrogado. Em Atos capítulo 22, o apóstolo Paulo começa a contar a história dele. Ele é preso em Jerusalém, ele está pregando o evangelho em Jerusalém. E ele fala: homens, eu não nasci em Jerusalém, mas, Tiago, eu cresci em Jerusalém. Eu fui treinado, capacitado, porque Paulo, ele fala na palavra que ele era fariseu dos fariseus, ou seja, desde muito novo, ele foi treinado e capacitado na lei judaica. E ele fala: eu vim muito cedo para Jerusalém. Ele foi treinado por nada mais, nada menos que me ajuda aqui que eu... Galamiel, quase que não sai, Galamiel. Os estudiosos falam, tá o trava-línguas aí, mas deu certo. Os estudiosos falam que Gamaliel, glória a Deus, Gamaliel, ele era um dos maiores teólogos da época, dos primeiros séculos. Treinou Paulo. E Paulo é preso em Jerusalém. No lugar que ele cresceu e foi desenvolvido, treinado e capacitado, aquelas mesmas pessoas começam a zombar e querer prender Paulo. E eu começo a pregar agora, CC Videira Candelária. Muitas vezes, no lugar mais familiar da gente, onde a gente mais tem as melhores lembranças, vai ser onde a gente vai ser menos compreendido. Talvez atacado, porque as pessoas não vão reconhecer aquilo que a gente carrega. As pessoas não vão reconhecer a unção que a gente tem, porque Paulo não era mais um perseguidor, Paulo ele era escravo de Cristo. No lugar que ele cresceu, foi desenvolvido, foi treinado, é o mesmo lugar que ele é preso, é o mesmo lugar que ele é traído. Quantas vezes não é assim com a gente, meu irmão? As pessoas que mais andam com a gente não reconhecem aquilo que a gente carrega. As pessoas que veem a gente crescer são as pessoas que mais zombam quando a gente muda. Porque Paulo era outra pessoa, ele carregava outra coisa, existia o Santo Espírito dentro dele.
Talvez as pessoas que mais vão duvidar da nossa transformação são as pessoas que estão perto da gente. São as pessoas que viram a gente crescer e vão falar, não pode ser que essa pessoa mudou, não pode ser que esse homem foi transformado. Por quê? Porque são as pessoas mais próximas. Paulo não era mais um perseguidor, Paulo agora era escravo de Cristo. Mas eu quero declarar talvez uma palavra para você de encorajamento, mesmo que as pessoas zombem de você, mesmo que as pessoas duvidem do que você carrega, continue focado. Continue no propósito. É interessante que nos evangelhos fala que Jesus não podia fazer muitos milagres em Nazaré, onde ele cresceu, porque as pessoas viram ele crescer e não reconheciam o que ele carregava. E ele sai. E Deus ama, 1 Coríntios capítulo 27, usar as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Nazaré, lembra de Natanael? Será que pode vir alguma coisa boa de lá? E quem sabe, é uma pergunta que as pessoas fazem sobre nós. Parnamirim, será que pode vir alguma coisa boa de lá? Mossoró, será que pode vir alguma coisa boa de lá? Felipe Camarão, será que pode vir alguma coisa boa de lá? Porque as pessoas sempre vão duvidar daquilo que a gente carrega. Paulo, ele foi traído onde ele foi treinado, em Jerusalém. Em Jerusalém. Mas a palavra do Senhor para mim e para você hoje é, continue. E a Bíblia fala, Atos 23, eu vou entrar agora na história. Um anjo aparece e fala assim, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Na manhã seguinte, os judeus tramaram a conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam, enquanto não matassem Paulo. Ou seja, o pessoal fez jejum para matar Paulo. Versículo 13. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. O Senhor aparece para Paulo, pede para ele ter coragem, porque nada vai acontecer com ele. Eu não sei se você está entendendo aqui, mas tinham 40 homens conspirando contra Paulo, mas Paulo carregava algo muito mais poderoso, uma palavra. Eu não sei quem tem tramado contra você, eu não sei quais são os teus problemas, eu não sei o tamanho do teu Golias, mas se você tem uma palavra de Deus, meu irmão, você tem tudo. Você tem tudo, meu irmão. Se apega a essa palavra, não importa se são 10, 20, 30, 40 pessoas que querem o seu mal. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Se Deus falou que você não vai sucumbir, você não vai sucumbir. Você não vai morrer. Se Deus falou que você vai chegar em Roma, você vai chegar em Roma. Você não vai ficar preso em Jerusalém, você não vai morrer em Jerusalém, você vai chegar do outro lado. Uma palavra, porque quem tem uma palavra tem tudo. Tem tudo. E aquela palavra fortalecia Paulo, mesmo preso. E aí, o anjo, Deus, falou com Paulo que ele ia pregar em Roma. Aqueles homens colocam ele dentro de um navio, junto com outros prisioneiros. Diretamente, eles saem de fato para Roma. Mas aí eles decidem ir por outra rota. Paulo alerta aqueles homens que não eram para ir para aquela rota. Mesmo assim, aqueles homens desobedecem e vão. E aí o que acontece? Tempestade, tempestade, tempestade e um naufrágio. E se você está tomando nota, eu te encorajo a anotar. O tema da minha pregação hoje é: o naufrágio foi um favor. O naufrágio foi um favor. E você vai entender. Atos capítulo 27, versículo 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: aqui já é no meio da tempestade. Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e esse prejuízo. Mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante a César. César estava onde? Em Roma. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estavam navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como foi me dito. Versículo 26. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Ou seja, aqui nós vemos uma tempestade prolongada. Todo mundo está com medo, exceto um homem, Paulo.
Porque Paulo tinha intimidade com o Senhor, Paulo tinha ouvido do Senhor que ele ia chegar em Roma, e ele está corajoso, e todo o resto está com medo. Paulo recebe essa confirmação, passa para o resto da tripulação, ou seja, Paulo aqui está vivendo um milagre no meio do caos. Paulo aqui está vivendo uma palavra no meio do erro daqueles homens. Eu quero que você entenda isso, meu irmão, que nós precisamos ter essa maturidade de viver a promessa no meio do caos, de viver a palavra do Senhor no meio da tempestade. Na verdade, esse é um princípio cristão que traz maturidade para mim e para você. Às vezes a gente acha que quando a gente caminhar com Jesus, viver os planos de Jesus, as promessas de Jesus, os problemas vão acabar. Não vão. Não vão acabar, os problemas só vão mudar. Existe e tem como a gente viver promessa e causa ao mesmo tempo. Existe e tem como a gente viver as bênçãos de Deus no meio da tempestade. Precisamos entender isso, e quando a gente entende isso, a gente ganha maturidade, a gente vive os planos de Deus. Tem pessoas que quando estão no meio da tempestade, esquecem de ver a bênção. Porque eles estão numa tempestade, mas mesmo assim estão sendo abençoados. Eu estou pregando para alguém. Pregando para alguém que tem olhado para os problemas, para a tempestade, para a adversidade, e tem esquecido das bênçãos de Deus. Você tem acordado com saúde, você tem visto os teus filhos florescerem, e você tem esquecido da vontade de Deus no meio do caos, da vontade de Deus no meio do problema. Paulo está vivendo isso. Entenda isso, meu irmão. Promessa e caos sempre vão andar juntos. Faz assim com a sua mão, bem didático, bem professor. Promessa, mão direita, caos, mão esquerda, sempre vão andar juntos. Você nunca vai esquecer mais. Sempre vai andar junto. Precisamos entender isso. Se alguém pregou para você esse evangelho, onde tudo vai dar certo quando você entregar sua vida para Jesus, deixa eu te falar uma coisa, talvez não dê. Vão vir tempestades, vai vir naufrágio, mas a palavra do Senhor é: permaneça, porque no final dessa história o apóstolo Paulo fala, devemos ser arrastados para alguma ilha. Ou seja, meu irmão, existia a necessidade de parar numa ilha antes de chegar no destino final. Deus providencia com a sua graça e com o seu amor um lugar para aqueles homens repousarem e não morrerem. Não sei se você está entendendo isso, como isso é poderoso, meu irmão. É a graça de Deus. Essa ilha não estava nos planos da tripulação, Marquinhos. Essa ilha não estava no plano do marinheiro que estava liderando aquele barco. Essa ilha não estava no plano do navio, mas essa ilha estava no plano de Deus. Essa ilha estava no plano de Deus, meu irmão, porque para Deus nunca existe plano B. Quem faz plano B sou eu e você, irmão. Para Deus sempre existe plano A. Quer outro título para essa mensagem? Para Deus só existe plano A. Às vezes a gente faz plano B, mas o plano B da gente sempre foi plano A de Deus. Aquela porta que se fechou, aquele relacionamento que foi embora, aquelas finanças que diminuíram, no final das contas, vai fazer com que o nome dele seja glorificado. E você vai ver a mão dele no final, para um plano maior na tua vida. Posso ir mais profundo? Eu amo isso, porque isso aqui, gente, mostra algo que muitas pessoas têm dúvidas na teologia, que é sobre a vontade soberana de Deus. Quando a gente fala sobre a vontade soberana de Deus, é que vai acontecer de qualquer forma, independente do erro, independente do problema, independente da estação, vai acontecer. Aqueles homens iam chegar a Roma de qualquer forma, mesmo não vendo aquela ilha que foi colocada no meio do caminho. Vontade soberana de Deus. Nenhuma falha humana, nenhum erro, nenhum problema faz com que a vontade soberana de Deus não seja cumprida aqui na terra. Um exemplo mais poderoso do que isso, no Antigo Testamento, eu acho que não tem, que é de José. José, o irmão, o filho mais favorito do seu pai, o filho mais incrível para o seu pai. Seus irmãos têm inveja dele, ele é sonhador, ele tem um sonho de Deus. Seus irmãos ficam furiosos com ele, pretendem matá-lo, depois mudam de ideia, colocam ele no poço, ele é vendido como escravo. Muito tempo depois, ele é colocado como o segundo homem do Egito.
mas ele passa pelo processo, porque não tem como a gente manipular a vontade de Deus, vai ter que ter processo. Ele chega como segundo homem do Egito. Depois de alguns anos, tem uma fome naquela região. Os mesmos irmãos que colocam ele como escravo vão pedir comida a ele. Quando vem que ele está lá liderando o Egito, querem pedir desculpa. E José fala assim: ei, fica tranquilo, porque aquilo que vocês fizeram para mim de mal, ou seja, a vontade humana serviu para o bem, vontade soberana de Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas a vontade humana, o erro, o mal que aqueles irmãos fizeram para José, no final, serviram como a vontade soberana de Deus, porque em Gênesis 37 fala, José foi vendido como escravo, mas em Salmo 105 fala que ele foi enviado. A minha pergunta é, ele foi vendido ou foi enviado? Vendido, vontade humana, enviado, soberania de Deus. Soberania de Deus, meu irmão. É por isso que eu prego para algumas pessoas aqui na sala que precisam entender. Talvez te magoaram, te frustraram, te traíram, mas se você estiver dentro da vontade de Deus, aquilo que fizeram com você de mal vai servir para o bem. Vai servir para o bem, meu irmão. Soberania de Deus, vontade de Deus. Isso é um lembrete para mim e para você. Mesmo aqueles homens não ouvindo o alerta de Paulo, não vamos para Creta, e eles foram e teve tempestade. Deus sabia que eles iam chegar em Roma. Desobediência dos marinheiros, vontade humana, chegar em Roma, soberania de Deus. Quem está entendendo, irmão? Essa é a soberania de Deus. Esse é o poder de Deus, meu irmão. E se você está dentro dos limites da vontade de Deus, não importa como está a tua vida hoje, você pode estar no vale, no erro, você pode estar sem ver uma luz no fim do túnel. No final, o que era mal vai ser bom, vai glorificar o nome de Jesus. Abuso, divórcio, luto, traição, passei por tudo isso. Meu caráter foi conservado. Estou mais forte. Cada vez mais cheio da presença de Deus, discernindo aquilo que Deus tem para mim. É isso que o erro muitas vezes e essa vontade humana faz comigo e com você. A gente cresce, a gente se torna mais sábio, meu irmão. E a história continua. Eles realmente param numa ilha chamada Malta. Repete comigo, Malta. Malta é justamente esse lugar que a gente para quando a gente não planeja. Já parou para pensar que tem esses lugares? A gente não imaginava parar neles, a gente imaginava viver outra estação na nossa vida, mas a gente se encontra em Malta. Malta é uma ilha pequena, uma ilha fria, uma ilha deserta, mas Deus colocou aquela ilha para aqueles homens. E sabe qual é o significado de Malta? Refúgio. Refúgio para aqueles homens. Malta, CC Videira Candelária, representa muitas vezes as estações difíceis da nossa vida. Desemprego, divórcio, crises emocionais, luto. Malta. Mas eu quero falar para algumas pessoas hoje, Malta não é o lugar que você vai morar, Malta é o lugar que você vai passar. Não faça Malta a sua morada, Malta é uma passagem. Malta foi um lugar que Deus colocou para você não morrer, para você passar e você prosperar. É passagem, é passagem. Você não vai permanecer em Malta, você vai crescer em Malta e sair. Você vai crescer em Malta e passar, porque se não tivesse Malta, você ia morrer afogado. Malta, refúgio. E Malta é justamente esses lugares, estações difíceis da nossa vida. Talvez Malta é um desemprego, uma demissão inesperada. Você planejava nessa estação crescer financeiramente, a empresa decolar, mas você viu os seus recursos diminuírem. Você não estava esperando a porta que se fechou. Malta. Malta muitas vezes é quando você está solteiro aos 30 anos, mas você planejou casar aos 25, ter filha aos 30, mas isso não aconteceu, e você começa a se comparar, e você fica triste por isso, porque você tinha um relacionamento que você achava que ia chegar no altar, mas você não chegou, e você se frustra. Malta. Malta muitas vezes é quando você acha que você está perdendo tempo porque você está trocando fralda e está presa na atividade doméstica, enquanto outras mulheres estão crescendo profissionalmente. Malta. Malta é quando você está focando
no seu emprego, na sua carreira profissional, e você não está conseguindo ter tempo com os teus filhos, e você fica mal por isso. Malta. Quando a depressão vem, a ansiedade inesperada vem, você educa os seus filhos, você educou seus filhos nos princípios, e hoje eles fazem tudo errado que você ensinou, e você se magoa, e você se dói por isso. Malta. E o Espírito Santo está falando hoje comigo e com você, qual é a tua malta? Qual é a tua ilha? Porque uma hora ou outra, todos nós vamos ter uma ilha chamada Malta na nossa vida. Um lugar frio, um lugar obscuro, um lugar que talvez não faça sentido, que talvez você fale assim, Pedro, nessa estação eu estou só sobrevivendo ao problema, à perda, ao luto, às minhas emoções descontroladas, mas Deus não te chamou para sobreviver, Deus te chamou para ter vida e vida em abundância. Malta é apenas um destino de passagem, Malta é apenas um lugar que você vai ser fortalecido e você vai continuar. Você não vai ficar preso em Malta, pelo poderoso nome de Jesus, meu irmão. Você vai crescer, você vai ser esticado, mas você vai para o seu próximo destino. Mesmo que você não esteja enxergando Roma, ela vai chegar na sua vida pelo poderoso nome de Jesus. E eu posso continuar a história? Pasmem, piora. Você já parou para pensar? Às vezes a gente está passando por peleja, aí peleja, agora vem a bênção, Tiagão. Aí mais problema, mais adversidade, mais desafio, mais luto, mais perda. Agora vai, aqui pior, irmão. Eles chegam nessa ilha chamada Malta. Paulo, eles estão querendo se aquecer, vão fazer uma fogueira. Eu quero ler com vocês Atos 28. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, repete comigo, víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Olha que história bizarra aqui. Em fração de segundos, aquela população da ilha, aquela população local, muda de opinião. Eles falam que Paulo foi amaldiçoado, que Paulo merecia morrer. E quando eles veem que nada acontece com aquela mordida da víbora, eles começam a querer adorar Paulo agora. Começam a querer falar que Paulo era um Deus. Eu não sei se você entende isso, meu irmão, mas isso aqui é a voz da multidão. É uma voz que muitas vezes fala comigo e com você, quando está tudo muito bem, quando a gente está tendo resultado, quando a gente está performando, glória a Deus, uau. Mas quando está tudo dando errado, são as primeiras pessoas a criticar. Multidão. Em uma fração de segundos aqui, eles começam a falar que aquele homem que era amaldiçoado, agora era um Deus. Multidão, irmão. Tem pessoas que ficam presas na opinião da multidão. Tem pessoas que ficam presas na opinião das outras pessoas, em vez de entender a sua identidade no Pai Celestial. Em vez de entender quem são em Cristo Jesus. Se você ficar preso na voz da multidão, meu irmão, você vai ficar paralisado, porque entenda isso, elogio e crítica sempre vão vir do mesmo lugar, sempre vão vir da multidão. Sempre. Porque a mesma multidão que gritou Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, foi a mesma multidão que gritou crucifica-o. Elogio e crítica sempre vão vir do mesmo lugar. E eu tenho uma palavra para você: não se vislumbra com os elogios, mas também não fica paralisado com as críticas. Tem pessoas que ficam presas nessas opiniões horizontais, e porque ficam presos nas vozes horizontais, esquecem de viver o amor na vertical, entre você e o Pai Celestial, entre você e Deus. A opinião das pessoas pode te paralisar, meu irmão. Que evangelho é esse que muitas vezes a gente escuta? Você teve resultado, você é abençoado. Você falhou, Deus não está nisso. Oi?
Que evangelho é esse, irmão? Porque a Bíblia que eu leio e a Bíblia que eu prego mostra que isso não tem nada a ver com obediência. Talvez você vai obedecer e as coisas vão continuar dando errado. A gente ama falar, obedeça a Deus, vai dar tudo certo. Oi? Quando a gente vê, Noé obedeceu e foi julgado. Jeremias obedeceu e foi perseguido. Estevão obedeceu e foi apedrejado. Jesus obedeceu e foi morto. Mas a gente vê uma geração escutando profetas, pastores, mestres que falam assim, obedeça que tudo vai dar certo. Às vezes não vai, irmão. Às vezes você vai obedecer e as coisas vão continuar dando errado. Às vezes você vai obedecer e você não vai ver o resultado. Às vezes você vai obedecer e você vai ser perseguido, incompreendido. As pessoas vão te julgar. Ninguém gosta de pregar sobre isso. A gente gosta de falar que você vai obedecer e vai ter tudo. Heresia. Nosso papel como seguidor de Jesus é obedecer. O resultado vem de Deus. Na hora dele, no tempo dele, o que é que eu faço? Continuo obedecendo. O que é que eu faço? Continuo obedecendo. O que é que eu faço? Continuo obedecendo. E quanto mais eu obedeço, mais eu vejo Cristo sendo gerado em mim. Essa é a missão do Evangelho, transformando e mudando a nossa vida. Cristo sendo gerado em mim. E porque Ele é um Pai bom, maravilhoso, misericordioso, Ele às vezes dá o que a gente pede. Ele às vezes quer que a gente viva essas bênçãos sobrenaturais. Mas não é sobre isso. Quem está entendendo, irmão? Deus está falando com alguns homens e mulheres aqui. Continua obedecendo mesmo sem ver. O resultado nunca foi o parâmetro. A fidelidade é um parâmetro. Mas a igreja moderna confundiu bênção com facilidade. Nananina não. Não tem nada a ver, irmão. Mas Deus está falando com a igreja madura. Continua obedecendo. Continua sendo fiel. Continua fazendo aquilo que eu te confiei. Não cai nos elogios. Não cai na crítica da multidão. Não cai. Senão vai paralisar a gente. Tem pessoas que já deveriam ter dado passos de fé, mas porque o pai, a mãe, as pessoas da família próxima, os amigos do trabalho, falam opiniões contrárias sobre aquilo que Deus tem para você, você fica paralisado. Você fica estagnado. E a história continua. Versículo 7. Nada acontece com Paulo. Aquela víbora morre lá na fogueira. E a história continua. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio. Públio é um termo romano que faz uma correlação à pessoa mais importante da ilha. A pessoa que tinha mais influência, mais dinheiro. Era esse homem. E ele fala aqui, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias, bondosamente, nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eu amo isso. Versículo 10. Eles nos prestaram muitas honras e quando estavam para embarcar, forneceram-nos os suprimentos que necessitávamos. Ou seja, aquele homem só chama Paulo para a casa dele porque aquele homem viu um milagre diante dos seus olhos. Geralmente não é assim. Algumas pessoas que são influentes, elas só acreditam quando elas enxergam, porque elas acham que o dinheiro é o seu Deus, porque elas acham que a influência é o seu Deus, porque elas acham que o network é o seu Deus, porque elas acham que a herança é o seu Deus. E quando elas veem um testemunho, um milagre, uma história de Deus agindo na terra, elas começam a acreditar. Foi assim com aquele homem. É por isso que eu e você, a gente precisa viver esse evangelho na prática, no dia a dia, porque é através do meio do seu testemunho que outras pessoas céticas vão crer, que outras pessoas que não acreditam vão crer. Quer a maior prova para um ateu de que Deus existe? O meu testemunho, irmão. O seu testemunho, a sua vida contada. Aquele homem convida Paulo para a casa dele, porque ele viu diante dos seus olhos o poder manifesto de Deus. Uma víbora que era para ter matado, peçonhenta. Não aconteceu nada com o rapaz, não aconteceu nada com Paulo. E ele chama, ele convida. E eu amo isso aqui. Para mim, isso aqui é o resumo daqueles que decidem viver para Cristo por completo. Sabe o que é? É viver a missão no meio da miséria.
Sabe o que significa viver a missão no meio da miséria? É porque a mesma mão que foi machucada foi a mesma mão que curou. A mesma mão que foi mordida por uma víbora foi a mesma mão que curou o pai daquele homem e curou os outros doentes da ilha. Isso é o ministério, meu irmão. Isso é o resumo do ministério. É quando eu sou incompreendido, odiado e eu dou amor. É quando eu sou perseguido e eu oro pelos meus inimigos. É quando eu estou machucado e eu continuo orando, continuo crendo, quando eu preciso de oração. Isso é a beleza do ministério de Jesus, meu irmão. Porque existem oportunidades que só vão aparecer na adversidade. Davi, a oportunidade de matar Golias, a adversidade. Um gigante, um exército medroso, Davi aparece. Ei, meu irmão, quem sabe Deus está falando com homens e mulheres aqui. Para de focar na tua miséria e começa a focar na missão de Cristo. Porque tem como viver a missão no meio da miséria. Tem como viver a missão de Cristo quando as coisas ainda na sua vida não aconteceram. Esse é o dilema do pregador, irmão. É ensinar para vocês como melhorar a vida de vocês quando eu estou resolvendo a minha ainda. Esse é o dilema do evangelho. Esse é o dilema do ministério. A mesma mão que é machucada é a que cura. Isso é poder de Jesus, isso é poder do Espírito Santo, meu irmão. E a Bíblia fala que os outros enfermos da ilha começam a aparecer. Ou seja, tem um avivamento naquela casa. Começa a ter um avivamento porque Paulo se posicionou. Paulo não ficou olhando para o problema. Paulo não ficou olhando para o boleto que ele não conseguia pagar. Paulo não ficou olhando para o problema que ele tinha na casa dele. Paulo continuou olhando para a missão dele, para o propósito dele, para a vida que ele tinha em Cristo. Tem como viver a missão de Cristo, mesmo com algumas coisas fora do lugar. Mas a gente continua achando que não tem como. Paulo, Malta, uma víbora. Uma víbora, irmão. Esse é o nosso chamado. Continuar vivendo o propósito no meio do caos. O ministério no meio da dúvida. É isso que vai nos fortalecer, irmão. Mas tem pessoas que continuam falando assim, dando desculpa para Deus, porque não é para líder, é para pastor, para ninguém, é para Deus. As coisas não estão bem, eu não quero mais me envolver, eu fui magoado na outra igreja. Ela fez do trauma dela o Deus dela. Trauma não foi feito para adorar, trauma foi feito para ser curado. Tem pessoas que foram muito magoadas com a igreja, com líderes religiosos, e foram curadas. Estão aqui na igreja hoje, servindo, adorando a Jesus numa casa espiritual. Mas tem outras que não, porque elas criaram um ídolo que é o seu trauma. Elas querem falar que foram abusadas, mas elas não querem ser curadas. Elas querem falar que foram maltratadas, mas elas não querem ser curadas. Não transforme o seu trauma no ídolo. Tem como você viver o evangelho de Jesus Cristo na prática, mesmo tendo alguns problemas, mesmo tendo algumas coisas fora do lugar. Você pode estar sendo mordido por uma víbora e mesmo assim essa mesma mão curar outras pessoas. Curar outras pessoas. É assim que a gente vive essa maturidade espiritual. E quando eu li essa história, não tem como não ver que o herói principal daqui não era Paulo. Paulo apontava para alguém maior, porque Paulo entrou num naufrágio. Teve outro que entrou no nosso naufrágio, chamado Jesus. Ele entrou dentro do nosso naufrágio. Paulo, ele foi mordido por uma serpente. Jesus, ele pisou na cabeça da serpente. Paulo, ele carregava uma palavra que o sustentava. Jesus, ele era o verbo que se fez carne. Ele era a própria palavra. Ele era a própria palavra. Paulo, ele chegou para curar uma ilha inteira. Jesus, ele veio para curar a humanidade. Através do sacrifício de Jesus, existe vida para você, existe cor para você, existe misericórdia para você. Jesus. A gente vê em Atos 28, um homem sendo mordido por uma cobra e pertencendo vivo. Nos evangelhos, a gente vê o Filho de Deus, o Deus encarnado, sendo morto por amor a nós. A serpente prendeu a mão de Paulo. Os cravos atravessaram a mão do nosso Senhor. E essa mesma mão
que foi atravessada por cravos, está curando a igreja dele hoje. Está curando a igreja dele hoje. Na cruz do Calvário, Jesus entrou no nosso naufrágio. No naufrágio da dor, da pornografia escondida, do divórcio, da traição, dos dilemas, do abandono, do abuso, da religiosidade, do vazio. Ele entrou para salvar eu e você e nos arrancar desse naufrágio. A Bíblia diz que o castigo que era para ser colocado em nós estava sobre ele. Essa é a beleza do Evangelho, meu irmão. Foi Jesus que recebeu o veneno, foi Jesus que recebeu a mordida, foi Jesus no nosso lugar, para que a gente tivesse vida. Talvez tem pessoas aqui que nesse momento estão em Malta, sentindo que estão isoladas, com frio, com medo do futuro, confuso com o futuro, com a incerteza cravada no coração. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus entra aí. Malta não é o fim da história, tem um refúgio melhor que Malta, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o melhor refúgio. Repousar nele, abraçar ele, andar com ele, esse é o nosso maior refúgio. Não é Malta, não é o teu vício, não é o teu dilema, não é o teu network, não é o teu dinheiro, não é a tua conta bancária, não é a tua esposa, é Jesus. Ele é a melhor parte. Ele atravessou e ele morreu justamente para que eu e você tivesse vida. Paulo, ele pode ter sido picado por uma cobra, mordido por uma víbora, mas Jesus, ele morreu para que eu e você não vivesse mais, Riquelme, separado de Deus eternamente. O véu foi rasgado. Essa é a beleza do Evangelho, irmão. Você precisa entender isso hoje. Malta não é um lugar que você vai ficar, Malta é um lugar que você vai passar. A vontade soberana de Deus para a tua vida, ela vai se cumprir. Esse naufrágio é um favor. Esse naufrágio é algo que vai acontecer para você ficar mais forte. E você vai ver outras pessoas sendo curadas no meio dessa dor, no meio desse caos. Porque tem como viver bênção e caos. Essa é a palavra hoje, amém? Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Não despeça, se você tiver que ir embora vai, mas se você puder ficar, fica. Quero gastar um tempo orando hoje. Sabe, quando eu escrevi essa mensagem, eu estava... Porque sempre quando vem uma mensagem, é Deus falando primeiro pra gente, confrontando a gente. Quantas vezes eu achava que eu não conseguia viver os planos de Deus porque eu estava em Malta ainda. Quantas vezes eu achava que eu não conseguia viver o que Deus tinha pra minha vida porque tinha algumas coisas fora do lugar. Não. Eu preciso abraçar Cristo, confiando que enquanto eu caminho com Ele, as coisas vão se colocando no lugar. As coisas vão se colocando no lugar, meu irmão. E talvez Deus está falando: ei, entrega a tua Malta para Jesus hoje. Entrega o teu lugar frio, o teu lugar obscuro, o lugar que você acha que não vai conseguir, que você vai morrer. Essa tempestade, esse medo, esse veneno, essa víbora. Levanta a tua mão e fala assim: eu declaro o nome de Jesus, eu declaro o poder de Jesus, eu declaro o sangue de Jesus. Vamos lá, igreja, vamos lá, meu irmão, vamos lá, minha irmã. Levanta a tua mão e declara isso. O seu nome é Jesus, o seu nome é Jesus. Declara isso. Declara Jesus sobre a tua vida, Jesus sobre o teu casamento, Jesus sobre os teus negócios, Jesus sobre os teus filhos, Jesus sobre o teu futuro, Jesus sobre o teu passado. Jesus, Jesus, Jesus. Vamos lá, igreja.
estou sem direção. Eu me sinto assim como Paulo, como aqueles marinheiros, navegantes. Eu não sei do meu futuro, eu me perdi, eu estou perdido aqui, eu preciso de um norte. Quando a igreja está de olhos fechados, se você fala assim, eu preciso de oração, eu me identifico com Malta, eu me identifico com Paulo, com aqueles homens. Levanta a tua mão. Eu quero orar por você, eu quero orar por você. Levanta a tua mão. Espírito Santo de Deus, Pai, cada irmão aqui, cada irmã aqui, Pai, venha entender que Malta é uma passagem. Venha entender que Malta é um lugar de passagem. Traz refrigério agora, Pai. Traz poder do alto agora. E que o Senhor coloque em homens de Deus, mulheres de Deus, para essas pessoas agora. Malta não vai te paralisar, nenhum naufrágio vai te paralisar, nenhuma tempestade vai te parar. Você vai chegar em Roma, você vai ver a sua casa sendo alcançada, você vai ver as promessas de Deus. Continua fiel, continua obediente, continua fazendo sem ver, orando sem resultado. Continua. Será que mais uma vez você pode levantar a sua mão e declarar o nome de Jesus? Teu nome é como a luz do sol, que as trevas não podem negar. Ressurreição e vida, Jesus, Jesus, teu nome salva e curará. A tempestade vai escalar, nunca falhou, não falhará. Jesus, Jesus, o pão da vida que por nós ferido foi, se entregou, princípio e fim, o que há de vir. Jesus, e Jesus o Rei, que a morte não parou, Senhor pra sempre triunfou, e o nome sobre todos é Jesus. O seu nome é Jesus, o seu nome é Jesus, o seu nome é Jesus. A Ele a glória. O seu nome é Jesus, o seu nome é Jesus, o seu nome é Jesus. A Ele a glória. O seu nome é Jesus, o seu nome é Jesus, o seu nome é Jesus. A Ele a glória. O seu nome é Jesus. Declara isso. E é Jesus. O seu nome. Espírito Santo de Deus, nós damos a glória em Malta, em Roma, na adversidade, no problema, no muito, na escassez, no topo da montanha, mas também no vale, Pai. Leva essa igreja para a maturidade espiritual, Pai. Homens e mulheres obedientes hoje, pelo poderoso nome de Jesus. E nós não podemos acabar esse culto sem antes te dar a oportunidade. E talvez você chegou aqui e ouviu essa palavra sobre Paulo, que não era sobre Paulo, era sobre Jesus. Entendeu essa história, o que ele viveu, se identificou. Talvez já conheceu Jesus de ouvir falar, dos teus avós, dos teus pais. Se afastou por algum momento, era envolvido na igreja, se afastou ou não. Eu queria te convidar hoje, talvez, a você entregar a sua vida para Jesus. Não estou te chamando para entregar a tua vida para uma religião. Religião não muda ninguém. Não estou te chamando para fazer parte dessa igreja. Se você vir, você vai ser bem-vindo. Tem pastores e líderes aqui que vão cuidar de você, que vão te amar. Eu estou te chamando para um relacionamento com Jesus Cristo de Nazaré, o único que muda, transforma e restaura. Talvez você já tomou essa decisão. Eu falo com você também, que hoje é dia de você voltar. Eu não vou te chamar aqui na frente, eu não vou tocar em você, eu só vou contar até 3. Se você falar assim: eu quero Jesus, Pedro, eu quero voltar para Jesus, só faz sinal com a tua mão. Eu digo: 1, Jesus te ama. 2, Ele tem um plano e um propósito na tua vida. 3, você quer entregar sua vida para Jesus ou voltar para Ele, faz sinal com a tua mão.
Faz lá com a tua mão. Amém, uma pessoa. Amém, duas pessoas. Amém, três pessoas. Glória a Deus. Fala, eu quero Jesus, eu quero 4 pessoas, eu vejo a sua mão, meu irmão. Deus te pegou, você não vai parar em Malta. Você sabe do teu chamado, homem. Deus tem algo para você. Cada livramento, Deus te livrou da morte. Não foi uma, não foi duas, não foi 3. Ele te pegou pela mão e falou: você é meu vaso, você é meu homem. Eu te chamei, filho. E assim como ele fez em Paulo, na minha vida vai fazer na sua. Evangelista, assim diz o Senhor. Evangelista, testemunho vai ser contado, pessoas vão ser salvas pelo poderoso nome de Jesus. Será que todos nós podemos orar assim: Senhor Jesus, hoje eu te faço meu Senhor, meu Salvador. Que a partir de hoje eu venha viver os melhores dias da minha vida pelo poderoso nome de Jesus. E quem crê diz: será que você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Glória a Deus, aleluia. Se você levantou a sua mão, é o nosso convidado, ou no teu coração fez essa oração, ali atrás tem o nosso lounge, as melhores pessoas, o melhor chocolate quente. Eu vou estar lá para te dar um abraço, eu quero conhecer a tua história. Vai lá, que você abençoe seu feriado, que você viva o seu feriado de forma abençoada, que seja um tempo incrível de descanso. Quem for trabalhar, que Deus te abençoe. Deixa eu orar por nós. Pai, muito obrigado por esse culto. Nos leve em paz para casa, que a gente venha viver a tua promessa pelo poderoso nome de Jesus. E quem crê diz: gente, domingo traz um convidado, série nova. O pastor Tiago vai estar pregando os 3 cultos aqui. Vai ser sobrenatural. Que Deus te abençoe. Amo vocês.